Tudo bem, pessoal? Hoje iremos voltar no tempo e conhecer de forma rápida e objetiva a história do transporte urbano no Brasil. A serpentina era um meio de transporte de família da estrada do princípio do século XIX. A mistura da foto foi inspirada em uma gravura de Debrecht, da década de 1820. O nome serpentina deriva do adorno em espiral colocado na extremidade dianteira do teto. Nota-se o peso extremo que os escravos eram obrigados. Um dos primeiros veículos sobre rodas utilizados no Brasil. A sege ainda era usada no final do século, em logradouros distantes do centro do Rio de Janeiro. Esta viatura podia ter 2 ou 4 rodas, 2 varais, cortina de couro à frente de vidraças. Após a vinda de corte portuguesa para o Brasil, em 1908, a circulação desses veículos aumentou consideravelmente e que levou a administração pública a adotar uma série de medidas regulamentar a circulação, também congestionada pela largura limitada das ruas. A liteira. Esse modelo de liteira foi feito de acordo com as gravuras de Debrecht da década de 1820. Era usado pelas famílias de ricos fazendeiros nas viagens da cidade do Rio de Janeiro até os engenhos de cana-de-açúcar. O primeiro serviço de ônibus efetivo no Rio de Janeiro surgiu em julho de 1838, com 2 carros de 2 pavimentos. A companhia de ônibus concessionária do serviço foi criada por iniciativa de Aureliano de Souza de Oliveira Coutinho, Paulo Barbosa da Silva, José Ribeiro da Silva, Manuel Odontório Mendes e Carlos Augusto. Esse último foi constituído agente da companhia e fez contato com o capitalismo que se interessavam em investir. As linhas da companhia deveriam partir do centro para Botafogo, Engenho Velho e São Cristóvão, no princípio, para posteriormente atender outros locais. As gondolas foram um tipo de veículo de transporte coletivo com capacidade de levar 9 passageiros, menores, portanto, que os ônibus. A ideia de se estabelecer a esse tipo de serviço no Rio de Janeiro foi de autoria dos franceses Martin. Foi feito um requerimento no período da regência, referendado a 19 de outubro de 1838, sendo concedido um privilégio de 10 anos para a exportação do serviço. Deveriam ser instalados 5 linhas, mas durante bastante tempo só haviam 2, uma função de dificuldades econômicas. Posteriormente, contudo, graças às preferências de seus proprietários, dentre eles Carlos Augusto Taunay, a companhia prosperou. Uma das razões de seu sucesso era o preço de 1,20, muito inferior ao dos ônibus. O primeiro bonde do Brasil, em 30 de janeiro de 1859, começava a circular experimentalmente o primeiro bonde do Brasil, por iniciativa de Thomas, que para tal criou a Companhia de Carros de Ferro da cidade de Boa Vista. A inauguração de serviços regulares se deu em 26 de março de 1859, com a presença do imperador Dom Pedro II e sua esposa. O primeiro bonde elétrico do Brasil e de toda a América do Sul foi o carro de número 104 da CIA Ferrocarril do Jardim Botânico, que teve sua apresentação e entrada em serviço em 8 de outubro de 1892. Levando diversos convidados ilustres, ele partiu do centro da cidade e terminou a viagem inaugural no escritório da companhia, no Largo do Machado. O primeiro ônibus a gasolina no Brasil. No ano de 1908, foi introduzido o primeiro serviço regular de ônibus a gasolina do Brasil, em comemoração aos 100 anos da abertura dos portos por Dom João. Foi realizada na Praia Vermelha a Exposição Nacional. O bonde Caradura, depois chamado de Taioba,
Foi criado em 1884 com a finalidade de transportar qualquer tipo de bagagem e passageiros de origem humilde, que não tinham condições de usar o bonde comum. Além do preço da passagem ser a metade, os passageiros podiam viajar descalços e sem colarinho, carregando pacotes, trouxas, aves, tabuleiros de doces e qualquer mercadorias de pequeno porte. O bonde teve grande sucesso entre o povo e foi fonte de inúmeras histórias anedóticas. Em 1917, a prefeitura aprova a instalação de um serviço de ônibus pela Avenida Rio Branco, entre a Praça Mauá e o Palácio de Moro, antigo Senado. Foram utilizados carros elétricos movidos a bateria, construídos nos Estados Unidos. Tendo sido os veículos aprovados nos testes, o serviço foi inaugurado em 1918, durando até 1928. A rara foto da década de 30 mostra um ônibus do tipo Mamãe Me Leva, construídos pela Grace, em São Paulo. A mecânica do veículo é internacional e a construção, com bancos e plateia e balaústres, lembra os bondes da época. A capacidade era de 12 passageiros. Este tipo de ônibus era muito adequado a pequenos empresários na exploração de novas linhas até então inexistentes. Os ônibus da GMC foram muito utilizados durante décadas no Brasil. Antes do país conquistar a autonomia na produção desse tipo de veículo, a foto de 1949 mostra um ônibus da Aviação Independência do Rio de Janeiro, que servia na linha de número 106 Lins e Urca. Posteriormente, essa linha recebeu o número 442 até ser desativada nos anos 80.